Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado aqui pela presença, aqueles que estão online também, né? Estamos iniciando a palestra Visita Técnica aos Locais Históricos de Copacabana, né? Esse evento é promovido pela Divisão Técnica de Recursos Naturais Renováveis, na Semana da Engenharia, com a coordenação do Clube de Engenharia. Está presente o geólogo Ricardo Latiger e também Francisco Filardi, ele é vice-presidente da CAERJ e engenheiro civil, tá? E o palestrante Gabriel Lamonier. Bom, eu queria, antes de mais nada, compor a mesa, tá? Então, eu gostaria de chamar o geólogo Ricardo Latiger. Boa mesa. Muito obrigado. Queria chamar o Francisco Filhaz também para compor a mesa. Muito obrigado. E o palestrante, Ana, o palestrante Gabriel Lamonier, por favor. Muito obrigado. Ok. Queria registrar a presença também da diretora de Cultura do Clube de Engenharia, Ana Lúcia. Tá? Muito obrigado, Ana. Então, eu iria passar a palavra para o geólogo Ricardo Latiger para a abertura do evento. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui representando o presidente Girão, Márcio Girão, que infelizmente está com seus compromissos profissionais, não pôde estar presente lá na FINEP. Esse assunto nos é particularmente de grande interesse, né? Que há um desafio enorme nesse Rio de Janeiro e no Brasil da gente valorizar muito da geodiversidade, que envolve não só a parte, digamos, natural, como também toda a riqueza da construção que o nosso povo foi capaz de fazer ao longo de alguns séculos, que são, infelizmente, pouco explorados no Brasil e com um potencial enorme em algumas cidades, como o Rio de Janeiro. Nesse aspecto, é importantíssimo registrar aqui que também está no Rio de Janeiro as grandes iniciativas iniciais de valorizar esse segmento de conhecimento e de apropriação e difusão de cultura, né? O Rio de Janeiro inaugurou os caminhos geológicos, a coisa no governo Garotinho, que foi de uma importância enorme, né? E aqui no Clube de Engenharia nós temos a figura tanto do IBAR como também de outros companheiros, né, que se dedicam. O Renato, que está aqui presente pela PGRJ, e ele é conselheiro do Clube de Engenharia, a própria Ana, enfim, que nós temos um grupo que entende isso como um patrimônio que precisa ser explorado. Eu digo sempre que aqui mesmo no Rio de Janeiro estão várias pedras ornamentais, né, belíssimas. Quem vai ali no convento de Santo Antônio vai pisar em fósseis que vieram lá de Portugal, belíssimos mesmo. Quem está ali do café, ali meu Deus, do Rival, antigo, não sei como é que chama mais, o Teatro Rivaldo, um pouquinho adiante você tem fósseis de um dolomito, né, de uma rocha laranja, belíssima também. E nós temos as nossas fortalezas. Nós temos a Fortaleza de Santa Cruz. Quem visita a Fortaleza de Santa Cruz é informado de que aquela construção, as pedras vieram de Portugal. E a gente está pisando na própria pedra que foi objeto da construção
daquela obra-prima, onde a gente não valoriza a mão de obra de quem o fez, inclusive a mão de obra escrava, né? A gente explora muito mais a parte tétrica da opressão, quando vai numa fortaleza, particularmente Fortaleza de Santa Cruz, você vai ver onde fuzilavam as pessoas, onde era a caverna do dragão, enfim, onde era a forca, mas ninguém fala das estruturas, do porquê daquela construção, a razão, a contextualização histórica, enfim. Então, o clube, junto com a CAERJ, que eu acho que é muito importante nisso, e com essa valiosa pessoa que é o Gabriel, que trabalha no DRM, aliás, o Caminho Geológico nasceu no DRM e deu uma contribuição muito grande. Então, para nós, isso é uma profissão de fé. Chegar um dia em que nós teremos não só a beleza do Rio de Janeiro cênica, mas também a capacidade construtiva, de criatividade que nós temos aqui dos nossos grandes artesãos da pedra, né? Da obra de cantaria, que isso nós estamos devendo, e quem sabe no Museu de Ciência da Terra nós poderemos explorar esse lance. Então é isso. Vamos aguardar aqui para aprender um pouco sobre aquela particularidade ali de Copacabana, que são os arcos de Copacabana. É isso. Obrigado aí pelo convite, viu? Muito obrigado, Ricardo. Gostaria de passar a palavra, então, para o Francisco Filhar, da CAERJ. Boa tarde a todos. Fiquei muito bem impressionado e satisfeito em ver, e confesso que não tinha dado a devida extensão da importância disso tudo. Sou engenheiro civil, rodoviário, trabalhei no DR daqui do estado, antigo estado da Guanabara, circulei por tanto lugar e naquele lugar nós não passamos. Mas nós temos um exemplo muito próximo, muito importante, que é a sede da CAERJ. A sede da CAERJ nada mais é do que um marco histórico importante, inaugurado por Dom Pedro II, e ali nós tivemos a terceiro espaço de coleta e transformação do esgoto. A primeira foi em Londres, a segunda em Frankfurt e a terceira no Rio de Janeiro. Nós tínhamos o imperador, que era um homem visionário, que se estivesse vivo aqui seria muito importante para nos dar uma diretriz melhor. Ele teve o cuidado de promover a instalação da rede de esgoto, porque antes ou seguiam com aqueles tigres na cabeça, ou então vala comum com problemas todos sanitários que nós conhecemos. Nós temos ainda ali uma imagem do que é, do que foi, e o importante, não existia energia elétrica, nem tampouco combustão. Aquilo era por meio de caldeiras e vapor, que jogava o esgoto canalizado naquela bacia até um ponto onde existia um barco chamado Carioca, que levava a mar afora. Isso durou um bom tempo, e tivemos ali também um exemplo importante, que foi uma das primeiras empresas que tiveram a concessão do esgoto, que era uma novidade, uma concessão, e durou até 1947. Podemos dizer que, além daquela instalação, no mesmo programa, foi instalado junto ao São Bento, ao Mosteiro de São Bento, na parte inferior, que funcionou até bem pouco tempo com uma captação, e se jogava ali no lado, que era um ponto onde tinham os pescadores, na própria perimetral tinham as pessoas que pescavam, ali era a saída de todo o esgoto do centro da cidade. Até por um privilégio que eu tive, coordenei o programa de despoluição da Baía de Guanabara e conseguimos colocar aquele esgoto direcionado para a estação de tratamento de Alegria, saneando, pois, aquela região. Temos um outro componente desse mesmo, a
A de São Bento ainda tem alguns resquícios. Mas nós temos um na Avenida Brasil, que era uma estação chamada de Benfica, está bem embaixo do viaduto da linha vermelha, está lá abandonado, sem nenhuma ocupação. Temos uma outra ali na Francisco Bicalho, que serve hoje para estacionamento de veículos rebocados, e mais duas que nós não identificamos. A verdade é que a sede da CEAERJ nada mais é do que uma história do passado. E nós estamos pretendendo e tentando fazer com que aquilo seja divulgado e que a população possa chegar realmente e fazer uma reflexão do que foi a importância que nós tivemos e o esforço que se fez para resolver o problema de saneamento. Então, parabenizo ao palestrante, ao nosso amigo Ibá, que começou a pesquisar essa coisa, e espero que nós tenhamos acrescido mais algumas novidades do nosso estado do Rio de Janeiro. Vale um parêntese, hoje pela manhã nós estamos promovendo a Semana dos Engenheiros e Arquitetos, e nós tivemos 2 técnicos do IBGE que apresentaram as condições, o resultado do censo de 2022, e assustador para o Rio de Janeiro. Nós estamos andando para trás de uma forma muito forte. Os índices são todos desfavoráveis. Agora, está tudo contribuindo para que isso aconteça. Sob o aspecto político, sob o aspecto técnico, sob o aspecto, inclusive, de invasão de áreas com ocupação de espaços pelas comunidades carentes e a fuga, principalmente a fuga das indústrias e empresas. Não precisa ir muito longe. Na Rio Branco, nós já temos uma imagem do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Foi o BRT, foi o VLT? Não, foi a crise, foi a mudança de paradigma, e hoje nós temos realmente, porque não puderam levar o Pão de Açúcar, o Corcovado, mas que são os últimos símbolos. E é importante, então, essa condição, e falei com o Ibá, que tão logo seja possível isso ser divulgado e entrar na pauta do sistema de turismo aqui do Rio de Janeiro. Meus parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Ok. Antes de começar, Gabriel, você me permite eu falar também sobre que eu acho que é importante. O seguinte, aquela área ali, ela foi construída por negros de ganho, né, que são o começo dos operários, né? Eles não eram escravos, mas eles recebiam uma espécie de salário, né, que eles passavam para o dono, mas ficavam com um pouco para comprar a sua alforria, né, e ser independente. Então, esses negros de ganho se transformaram em chacareiros, em pescadores. Daí o nome de Parque Estadual da Chacrinha ser um nome colonial. Tá? E essa área onde os negros de ganho moravam, né, era o Reduto do Leme, né, aquela área ali era a área das 300 braças, em que não podia morar ninguém, não morou ninguém até o século XX, né, quando então teve uma ocupação controlada ali dentro, onde é hoje o Parque Estadual de Chacrinha. Essa área ela era fora da fortaleza, dessas fortalezas todas que defendiam a cidade do Rio de Janeiro, mandada a construir pelo Marquês de Lavradio. Tá? Então, essa área externa, onde é hoje o Parque Estadual de Chacrinha, Reduto do Leme e tudo, eles eram onde é diferente da área interna da fortaleza, que é uma área onde estavam os militares, né, da época, Brasil Colônia.
Inclusive, há a suposição de que por ali tenha passado Tiradentes. Mas, então, essa área interna é uma área federal, né, que agora está sob gestão do município, né, e a área externa ela tem que ter essa história também preservada, porque ali está quem construiu aquilo tudo, né? Quem lutou, lutou pela sua independência como trabalhador, né? Então, essa história precisa ser contada também e fazer parte do turismo consciente, né? Que as fortalezas não ficam só no Rio de Janeiro, como você falou, Ricardo. Também tem Niterói, então não é só municipal a coisa. Isso tudo compõe a paisagem do Pão de Açúcar, né? Então, eu queria fazer essa coisa e passar, então, a palavra para o geólogo, meu amigo agora, bastante tempo já, o Gabriel Lamonier, presidente da Associação dos Servidores, assim como eu fui também, públicos, né, do Departamento de Recursos Minerais. Com a palavra, você, Gabriel. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer ao seu Ibar, que ele foi o grande entusiasta e me deu esse presente de Natal de estar aqui hoje, no seleto grupo de engenharia, no clube de engenharia, podendo falar um pouco de geologia, falar de geodiversidade, como o nosso querido Ricardo Latiger falou, e fui acompanhando ao longo ali da APG a luta pelo Parque Estadual da Chacrinha, o reconhecimento para sua geodiversidade, por meio do professor Renato Ramos, né, que sempre teve vários eventos, questão do Jequitibá, né, e aí eu vou mostrar um pouco também dessa luta e de uma outra visita técnica que o professor Renato Ramos fez também. Bem, só para explicar, eu sou geólogo, né, do Departamento de Recursos Minerais, mas hoje aqui eu estou como associado da CEAERJ, né? Estou falando aqui com um sócio da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, e foi quando lá, em uma reunião de apresentação da nova presidente, dos novos diretores, o seu Ibar, ele fez um convite, falou que iria realizar uma visita técnica e que seria muito interessante que nós ali, eu com outro geólogo, Marcelo Parente, também sócio, participássemos, né? E ali já me escalei e fui para a visita técnica, e ali foi uma tarde maravilhosa que nós passamos ali no Parque da Chacrinha, com muita história, com muita geologia, muita biologia, muita arquitetura, muita história. E, no final, o seu Ibar pediu um dever de casa, né, que nós fizéssemos um relatório. E aí eu, como um bom aluno que sou, fiz o relatório e ele me deu esse presente aqui, que foi fazer essa palestra dessa visita técnica desse dia. Então, vamos começar a falar sobre essa visita técnica, né? Creio que o público está ansioso, né? Fiz uma chamada, né? Eu não sou daqui, eu sou de Brasília, e a Copacabana, quando você fala em Copacabana, eu acho que qualquer lugar do mundo, todo mundo fica encantado e todo mundo quer saber, né? Porque é um lugar um dos mais famosos do Brasil, quiçá do mundo, né? E eu, né, como um brasiliense, tendo essa honra aqui de falar sobre a visita técnica aos locais históricos de Copacabana. Bem, o senhor Ibar já apresentou a coordenação, eu vou começar a palestra. Esse daqui, será que vai? Vou pedir para você passar, Juliano, por favor. Então, bem, como eu disse, essa foi uma visita técnica que ocorreu dia 6 de agosto de 2023, né, sob a coordenação do engenheiro agrônomo e gestor do Parque Ibar dos Santos, né? Lá nós chegamos com um grupo de aproximadamente umas 10 pessoas, né, entre geólogos, engenheiros, geofísicos, né? E
Quando chegamos lá, o seu Ibá, ele nos deu essa gravura aí, que é uma gravura de Rugendas, que descreve, né, que é a Praia de Rodrigues, né? E nosso roteiro, ele foi em cima dessa gravura, né? O seu Ibá nos conduziu ao longo do Parque Estadual da Chacrinha, na Ladeira do Leme, nas Arcas do Leme, para a gente tentar identificar dentro dessa gravura onde nós estávamos, né? Onde que Rugendas se posicionou para fazer essa gravura, quais são os itens especiais dentro dessa gravura. Então, o objetivo do evento, desse evento, é mostrar um resultado de como que foi essa visita guiada pelo seu Ibá, né? Pode passar, Juliano, por favor. Isso tudo começou dentro do Parque Estadual da Chacrinha, né? Que eu não conhecia o Parque Estadual da Chacrinha, fiquei conhecendo naquele dia, e acredito pelos nossos ouvintes, telespectadores, muitos têm curiosidade que ele fica escondido ali, né? Você sai ali da estação do metrô do Cardeal Rio Verde, né? Arco Verde, perdão, e ali ele fica escondido, só para quem conhece mesmo o morador da região, que sabe que tem um parque fabuloso ali, com uma rica história, né? Acho que foi. Então, essa aqui, a imagem está de longe, mas aqui eu tentei colocar os pontos que nós andamos. Aqui é o Parque Estadual da Chacrinha, a sua sede nesse ponto aqui. Aqui é a estação Cardeal Rio Verde, né? Arco Rio Verde, perdão. Arco Verde, né? E você saindo daqui, pegando à esquerda, logo na avenida e subindo uma estrada de acesso, você chega à sede do Parque Estadual da Chacrinha, né? E aqui nós fizemos 3 pontos, né? A avisada do Jequitibá, o arbusto Princesinha de Copacabana, e também um ponto ali de um antigo escorregamento que ocorreu ali no ano de 2019, e a antiga Casa do Brasil Colonial, né? E logo depois nós estávamos com o apoio do CREA, né? O CREA, a gente entrou dentro de uma van, pegamos o carro da van, saímos, fomos para Botafogo e subimos aqui para conhecer aqui o Arco do Leme, e entrar aqui no Forte do Arco também para ver onde possivelmente foi que Rugendas parou e conseguiu fazer aquela gravura, né? E também tem uma visada mais técnica. Então, foi esse o roteiro, basicamente. Foi um roteiro que estava um dia muito bom, um dia não estava não estava calor, a gente não estava com essa onda aí que está vindo aí de calor, foi um dia muito agradável. Esse aqui, então, foi o primeiro ponto, né? Nós estávamos ali, como eu disse, o seu Ibá, ele distribuiu as gravuras para nós, né? Todos ali, o grupo visitante que estava sendo guiado, estava todos já acompanhando por meio da gravura, e aqui a gente estava observando esse exemplar arbustivo araçá da praia, conhecido também como princesinha de Copacabana, com o nome científico Eugênia copacabanensis. Bem, pode passar, Juliano, por favor, mais um. Então, isso aqui fica logo na entrada da sede do parque, né? E aqui, se a gente observar, a gente vê um homem agachado na gravura aqui de Rugendas, né? Na frente dele, aqui tem uma espécie de um livro aberto, né? E foi o que nos levantou algumas indagações, né? Esse homem agachado seria um pesquisador, né? Esse arbusto que ele estava discriminando aqui na frente é um arbusto muito semelhante com a araçá da praia, né? E o seu Ibá foi nos conduzindo com as informações de que
o pesquisador Glaziol, ele classificaria essa planta cientificamente logo após essa gravura de Rugendas, né? Lembrando que Rugendas também era um excursionista alemão, né, que tinha uma grande missão de vir para o Brasil e registrar por meio de gravuras, de pinturas, né, a nossa paisagem aqui. Então, ele estava cumprindo essa função, né, de tentar discriminar, inclusive, a botânica do país, né, da América do Sul, aqui no caso do Rio de Janeiro, né? Então, essa muda que encontra-se hoje no Parque Estadual da Chacrinha, ela foi doada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro e estará ali, já tem 114 anos, é isso, né? 114 anos que ele já está ali na sede do parque. Então, justamente, depois de 114 anos, ela retornou para Copacabana, que está ali localizado no parque, e é um ponto de visita turística ali. Logo depois, nós tivemos outro ponto de vista, né? O seu Bar nos posicionou aqui, aqui está o grupo olhando para cima, né? E nós estávamos observando ali justamente o Jequitibá manta, né? Que eu não me lembro, é uma espécie endêmica, né, seu Gilmar? Só ocorre no estado do Rio, então é uma espécie endêmica. E esse Jequitibá, ele está no sopé aqui da escarpa do Morro São João, e dali nós já observarmos também esse maciço rochoso com dimensões, né, magníficas, né, que é o Morro de São João, e na base dele a gente tem aqui o Jequitibá de Manta, né, que está aqui uma cota de 80 metros do nível do mar, né? E a gente conseguiu observar o maciço rochoso, estruturas geológicas que também pode ser observada ali da entrada da sede do parque, né? E aqui eu vou aproveitar, como na ciência, a gente sempre vai pegando conhecimento e vai adiantando o conhecimento, né? E eu aproveitei uma palestra aqui do nosso glorioso professor geólogo Renato Ramos, que fez também uma visita técnica específica ao Jequitibá de Manta. Pode passar. O qual ele conseguiu ali, a gente nesse dia específico, devido a algumas limitações de algumas pessoas que estavam na visita, a gente não daria para ir lá no Jequitibá, que o acesso já é uma trilha de nível médio, pelo menos aí, né? Então aqui a gente tem aqui uma vista, né, que foi tirada uma foto do Jequitibá, visto aqui de cima, que é o Jequitibá, e aqui tem um maciço rochoso do Morro de São João. Pode passar, Juliano. E o interessante, né, contando um pouco da geodiversidade, né, a gente tem a biodiversidade, a gente já mostrou duas plantas aqui, né, dois mostrando a biodiversidade do local, e tem a parte da geodiversidade do local, que é a rocha do Morro de São João, que é conhecido como Guinais facoidal, né? Aqui para os cariocas, né? Acredito que esse nome já está sendo já é bem divulgado, bem conhecido. Inclusive, tem um artigo da nossa grande professora e geóloga Kátia Mansur, que diz que o Guinais facoidal é a rocha mais carioca de todas, né? Porque ela basicamente forma as grandes unidades geológicas dentro da cidade do Rio de Janeiro, é formada por essa rocha aqui, que é uma rocha metamórfica, né? Ou seja, ela passou por um metamorfismo, e a grande característica dela é que esses cristais aqui, que são cristais de feldspatos, eles estão alongados, né? E chamou-se esse formato aqui de facoides, né? Como se fosse facas, né? Espécies de facas, e por isso o nome é um guinais facoidal. E é uma rocha que você encontra por todas as, vamos dizer, as instalações do Rio de Janeiro, as grandes construções dos prédios, né? Os portugueses, eles conseguiram dominar a técnica de cortar a rocha, né? Então, os prédios históricos do Rio de Janeiro, basicamente, se você olhar de perto, você vai ver que é essa rocha aqui, que é o Guinais facoidal,
o Pão de Açúcar, essa rocha aqui. Se você for lá para Niterói, né, Taquatiara, você vai identificar essa rocha aqui, a Praia do Sossego. Então, já mostra que tem é uma identidade carioca essa rocha aqui. E essa rocha ela é interessante também porque ela traduz a uma história geológica ali de pelo menos uns 550 milhões de anos atrás, que foi a formação de uma grande cadeia de montanhas que se formou ao longo do mundo todo para formar um grande continente que chamava-se Gondwana, né? Então, é um registro de uma cadeia de montanha, né? Também essa rocha conta essa história também para a gente. E lá está, no Morro de São João, né? Essa rocha mostrando um pouco da geodiversidade e da importância dessa rocha, né? Aqui mostrando o mapa geológico aqui, né, compilado da nossa querida geóloga Mônica Heibron, professora da UERJ, mostrando um mapa geológico aqui da Zona Sul, e vocês podem ver que esses maciços, né, aqui o Morro de São João, ele é esse maciço aqui, né, ele é formado por essa cor aqui, cada cor representa um tipo de rocha, que a gente chama de suíte Rio de Janeiro, que nada mais é que esse, né, em termos gerais, é o gneiss facoidal. Então, você pode ver que ele se estende por boa parte do Rio de Janeiro, inclusive, né, o Pão de Açúcar, né, o Forte do Leme aqui, né, todo formado por essa rocha. Pode, por favor. Aqui uma posição aqui de onde se encontra mais ou menos o Jequitibá. Vocês viram lá que o mapa geológico mostra uma estrutura comprida, né? Então, esse aqui é todo o Morro de São João, né? Onde tem escaladas e tudo mais. O Jequitibá ele fica mais ou menos nessa posição. Esses slides aqui são da apresentação do professor Renato Ramos, quando ele fez a visita técnica. E a gente pode ver que, se passar mais um slide, a gente vai ver que esse maciço rochoso ele está condicionado por estruturas geológicas, né, que são planos de descontinuidades dentro da rocha, que se estendem em profundidade, que aqui são fraturas na direção leste-oeste, que vão condicionar principalmente, que a gente vai ver mais para frente, um intemperismo físico e um movimento de massa condicionado a essas fraturas aqui. Pode passar. Então, isso aqui é uma foto já lá no sopé do maciço rochoso do São João, mostrando esse plano de fratura, né? Você pode ver que a rocha aqui ela fica com a superfície lisa, né? Mostrando que ali é um plano de fratura, que tem um degrau. Lá a cobertura de solo ela não é espessa, é uma cobertura mínima, e a gente vai perceber que para o Jequitibá ele conseguir suas águas, seus nutrientes e o resto da biodiversidade, a raiz da árvore ela tende a procurar essas fraturas. Né? Aqui a gente tem um tronco do Jequitibá, as raízes do Jequitibá, por vezes a gente vê que ela está se estendendo de forma horizontal, e nos próximos slides a gente vai ver que essa raiz, na verdade, ela está procurando essas fraturas para ela ali se adentrar e conseguir água dos seus nutrientes, já que a cobertura do solo não é espessa, né? Uma cobertura de pouco, não chega a dezenas de metros. Aqui mais uma foto dessa espetacular árvore de Jequitibá de manta, né? Essa espécie endêmica, que é uma joia do Parque Estadual da Chacrinha, é uma joia de Copacabana. E aqui um croquis feito pelo professor Renato Ramos, tentando ilustrar, né, como que seria, como estaria instalado, né, como que essa árvore ela conseguiu se desenvolver no local, uma árvore frondosa, né, com dimensões métricas a decamétricas, como ela conseguia desenvolver num solo tão pouco espesso, né? Como a gente viu nas fotos do Google, as fotos do Google Earth. As fraturas, né? A gente conseguiu as fraturas, e aqui o croquis está tentando representar essas fraturas. E a raiz do Jequitibá, né? Que tem uma porção que ela
tende a percorrer de forma horizontal algumas dezenas de metros, tentando acessar ou acessando justamente as zonas de fraturas, né? E essas fraturas que a gente vai ver que desencadeou a dissociação dessa rocha, né? Que o maciço ele é contínuo, mas a gente vai ver logo na frente que existem blocos de dimensões decamétricas que estão lá na sede do parque, que são provavelmente foram blocos que, ao longo dos milhares, milhões de anos de intemperismo físico e químico, eles foram blocos rolados, né? E existe uma questão geotécnica que domina ali o movimento ali de massa. Ali. Aqui uma foto aqui, nosso querido aqui, Ivar dos Santos, mostrando aqui justamente o Jequitibá, aquela raiz do Jequitibá, buscando água e nutriente, né? Penetrando ali na fratura da rocha. Então, mostrando como que a biodiversidade, a geodiversidade, ela está interligada, né? Porque se não tivesse essa geodiversidade, uma rocha fraturada, né? De uma rocha com essas características, provavelmente aquela árvore não conseguiria sobreviver ali. Então, tem uma sinergia entre a biodiversidade e a geodiversidade. Aqui foi um outro ponto que nós visitamos, né? Então, a gente vimos 2 pontos ao longo do roteiro, né? Vimos a Princesinha de Copacabana, né? Vimos o Jequitibá, observamos ali de baixo as estruturas geológicas do maciço de São João, e o terceiro ponto, a gente percorreu alguns metros e a gente viu que tinha uma praça, que já não dava para observar que tinha mais praça, que já era uma cicatriz de deslizamento, que foi por onde caiu ali, teve um movimento de massa, um deslizamento, e é mais um ponto que a gente analisou ali, né? A área foi interditada, né? Aqui onde localizava uma pequena praça, né? E os condicionantes geológicos, principalmente já da rocha extremamente fraturada, né? Forma ali, querendo ou não, uma microdrenagem canalizada justamente para aquele ponto, né? Aquele ponto ali é um ponto onde tem a descarga do sedimento, as descargas da água, e é onde que teve o deslizamento ali. E aqui, voltando mais uma vez, quando lá na visita técnica, o professor Renato Ramos, ele pôde realizar algumas medidas no local, né? E ele viu que existiam fendas, né? Que são aberturas dessas fraturas, né? Sobre a rocha, né? Próximo ali ao Jequitibá, onde que esse Jequitibá ele penetrava nas suas raízes, né? E essas fendas, na verdade, era onde mostrando ali que estava tendo um intemperismo químico, um temperismo físico, que seria o material de origem desse solo, desses fragmentos de rocha que teve esse movimento de massa ali até a praça. E aqui é só para mostrar aqui a fenda, né? Eu acho que nos próximos slides vai mostrar também, mas para mostrar que existe um grau de alteração ali, existe uma condição geotécnica ali que tem que ser analisada até para tentar conter algum outro tipo de movimento de intemperismo físico, né? Aqui no croquis, justamente, volta só mais um, por favor. Aqui no croquis do professor Renato Ramos, ele mostra que o Jequitibá está num patamar, ele está num degrau, e esse degrau... Pode voltar aqui, Juliano, por favor. Só um pouco. É porque são várias... Aí. Existe eu acho que sou eu. Eu acho que agora está dando certo aqui, hein? Tudo bem, agora deu certo aqui. Eu que estava passando, me desculpe, Juliano. Então, o Jequitibá, ele tem um platô, né? E esses platôs são formados por essas estruturas, né? Essas fraturas, existem fraturas também nessa direção aqui, que vão condicionando aí ao sopé da escarpa, né? E dá para observar que existe já alguns problemas de fraturas, né, na rocha, que é onde que é a origem desses blocos decamétricos, né? Aqui, se a gente for olhar
A gente tem aqui uma descontinuidade geológica aqui também, isso foi a visita do professor, né? Mostrando aqui que tem um espaçamento aqui considerável aqui, alguns aqui, acho que tem uma trena aqui, alguns centímetros, mas mostrando a abertura das fendas das rochas, né? Mostrando que tem um condicionante ali para ocorrer esse tipo de movimento, que desencadeou em 2019 esse movimento de massa aí. Aqui é a cicatriz do deslizamento, né? Hoje em dia já está coberto de vegetação, mas a gente pode ver que tem uma vegetação ainda original aqui, de um lado e do outro, e por onde teve esse movimento de massa aqui, que deixou um registro, hoje está coberto pela vegetação, né? E aí, o grande professor Renato Ramos nos fez algumas perguntas e afirmações na sua palestra, né? Dizendo que, além das condicionantes geológicas, né, como as fraturas, também pode ter alguns condicionantes da própria árvore, né, que pode estar acelerando esse processo, né, de desintegração desse bloco rochoso, né, com provavelmente o intemperismo físico, né, com a entrada aqui da raiz, no qual ela tende a gerar uma pressão interna aqui dentro do maciço rochoso, a própria oscilação da copa da árvore também, que gera uma espécie de... fugiu a palavra, mas como se fosse não um pêndulo, mas uma cunha, né? Tentando forçar ainda mais essa fratura, né? Essa desintegração. E a questão das águas meteóricas, né? Geram um temperismo químico, né? A rocha é uma rocha formada por vários minerais, que são minerais que tendem a ser mais suscetíveis a um intemperismo, como a biotita, o próprio feldspato, né? Então eles vão se transformando em argila e a outros sedimentos e vão, né? Vamos usar o termo assim, vai apodrecendo a rocha, né? Para a rocha se tornar sedimento, né? E a questão da matéria orgânica, né, que junto com a solução da água, ela pode gerar uma acidez e aumentar ainda mais esse intemperismo químico, aumentando aí as fraturas, né? Então isso tudo tem que ser constatado e tem que ser levado em conta para entender as condicionantes geotécnicas ali do parque, né? E também tem questão de pragas e patologias que poderiam estar interferindo na saúde da velha árvore, né? Eu lembro que lá em São Paulo, o IPT lá de São Paulo, acho que foi uns 2 anos atrás, eles já estavam um pouco avançados, que eles já estavam fazendo ali ao longo da cidade, estavam usando um método geofísico, não sei se era GPR, que eles estavam buscando registros de árvores que parecia que já estavam árvores velhas, né? E tentando medir ali por meio da geofísica, né? Fazer uma espécie de radiografia interna para ver se da saúde daquela árvore, né? Porque se a árvore não tiver saudável, provavelmente com um vento forte ela vai cair. Então eles já estavam antevendo. Não sei se como que está hoje em dia, mas eu vi que foi um trabalho que eles estavam fazendo lá, que eu acho que a gente pode fazer aqui. Então, isso tudo é para nos dizer e para levantar para a prefeitura e para os órgãos, as entidades governamentais, que tem que ter uma necessidade de observar direito como é que né, para preservar essa árvore, para preservar as estruturas geológicas ali. Será que a gente precisa de fazer uma contenção? Né? Isso tudo para mostrar a necessidade de um conhecimento geotécnico ali, de intervenção humana para a gente preservar aquela paisagem, né? Que foi ali descrita ali por Rugendas, né? Aqui é só para mostrar aqui, principalmente quem é de fora, que a gente consegue ver né, a vista de Copacabana aqui, o seu Ibá conseguiu identificar aqui uma rua lá embaixo, né? Que vai mostrar que, na verdade, ela está numa cota bastante alta, né? Toniledos. Opa. E isso tudo só foi isso aí, analisando aí no ponto, isso aí no terceiro ponto, né? O deslizamento com a questão do Jequitibá,
né, as condicionantes das fraturas geológicas. E aí nós fomos para mais um ponto, né, que foi um ponto que foi a construção de uma casa erguida na época do Brasil Colônia, né, no final do século XVIII, que pertenceu a uma mulher familiar do Duque de Caxias, conhecida como... E também foi conhecido como a Casa de Teodoro, né? Devido a um legendário pescador que fornecia pescados aos soldados do Brasil Colônia. Ou seja, nós temos ali uns fragmentos de uma antiga casa colonial, e foi importante a gente observar que na construção né, as paredes ali eram as paredes daquelas construções antigas, então eram paredes espessas, né, que eram formados ali por fragmentos de rocha, fragmentos de conchas, né, que merece uma nossa atenção e nosso estudo para entender como é que formou ali construiu aquele Brasil Colônia. Essa casa foi construída no Brasil Colônia, na época do Brasil Colônia. Aqui mais uma foto mostrando aqui que a casa, na verdade, ela já foi invadida, né? Porção dessa casa ela já foi invadida nos anos 90 ali, no caso, pela empresa de energia que tentou, fez ali uma estação de energia, né? Mostrando ali que a gente tem que ter um pouco de atenção, porque tem um patrimônio ali escondido, que é uma casa que tem sua história do Brasil colonial, que tem sua construção associada a fragmentos líticos, e é um ponto interessante dentro do Parque Estadual da Chacrinha também. Opa, passar. A hora que dá certo é a hora que não dá certo. Mas foi um ponto interessante, assim, que a gente vê ali uma história, né? E aí a gente já foi para a nossa segunda parte da nossa visita técnica, né? Nós todos ali já adentramos na van ali do CREA e subimos, pegamos o trânsito, aquele trânsito maravilhoso de Copacabana, que é rápido, só que não. Passamos pelo túnel e acessamos ali a ladeira do Leme pelo lado contrário, né? E para ver justamente os arcos da ladeira do Leme, né? Que é essa construção aqui também da época colonial, né? E o senhor Ibá nos conduziu à visita. Ele está justamente muito preocupado para a gente também tomar cuidado aqui na hora da visita, porque aqui passava carro, né? Passa alguns carros, tomar cuidado, mas a gente conseguiu observar essa estrutura, né? Que o seu Ivan nos explicou que é um sistema de defesa da cidade do Rio de Janeiro, né, sobre a ladeira do Leme, que é o lado voltado para Copacabana, e tem um contexto histórico muito importante, porque era o único acesso à cidade do Rio de Janeiro naquela época colonial ali, né? Então tem uma história muito importante do como que era aquela época, por que existia esse arco, por que a cidade era protegida, né? A gente sabe por que ela é protegida, na questão da história do Brasil, né? A história de outras nações também querendo dominar o Rio de Janeiro, por ser essa cidade maravilhosa, e ali a gente conseguiu observar os arcos da ladeira do Leme, e observar também que as rochas, né, dos arcos, né, da onde que viriam aquelas rochas para construir aquele arco ali, né? Será que foram todas rochas ali da região, né? Ou eram rochas também que foram trazidas de outro lugar, ou de até de fora de Portugal, ou do país, né? E aqui nós temos estruturas aqui que se chamam seteiras, né? Que eram onde que os soldados do Brasil Colônia, eles faziam a vigia ali, né? Para se passar ali. Ou seja, antigamente só se entrava na Baía de Guanabara se fosse por esse local, né? Você vê a importância desse monumento que está ali dentro do contexto do Parque Estadual da Chacrinha, né? Aqui mais uma vista mostrando as seteiras, né? Agora elas aqui, eu acho que já está voltado aqui já para o lado de Copacabana, né? Onde teve esse sistema de defesa do Estado do Rio de Janeiro,
o antigo reduto do Leme, né, a área de servidão do sistema de defesa, do qual, como área de floresta, restou o que é hoje o Parque Estadual da Chacrinha, né? Então, o Parque Estadual da Chacrinha, ele ainda abriga essa preciosidade da história, da arquitetura e da história do Brasil, né? E a questão da geodiversidade é a questão de entender ali aquelas rochas. É o gneiss facoidal, não é o gneiss facoidal, é o granito andorinha, o granito caju, né? Isso aí já é uma parte de um estudo que os geólogos podem adentrar mais e entender. Isso tudo a gente estava sendo guiado o tempo todo pela gravura da Praia de Rodrigues, né? Todo o tempo sendo guiado, tentando entender e se localizar dentro da gravura, né? Por exemplo, aqui a gente está, o Parque Estadual da Chacrinha, provavelmente ele já estava numa depressão aqui, né? A gente estava lá embaixo, né? E a gente, né? O Ibá nos conduzindo para onde é que o Rugendas estava para pegar essa cena, né? E ele nos explicou também que é uma composição de cenas, né? Não necessariamente ele ficou parado ali e representou toda a gravura, né? Mas que ele pegou de alguns pontos, tentando representar ali de forma mais para a época, né? Representativa, né? De como que foi, de como que era aquela beleza cênica ali do estado do Rio de Janeiro, né? Ou seja, aqui em cima aqui era provavelmente onde estava a entrada da Baía de Guanabara, era aqui por cima, né? Mas eu quero que a gente preste atenção no seguinte: a gente conseguiu identificar aqui o pescador sentado, perdão, um possível pesquisador sentado, com o livro aberto aqui, tentando descrever alguma espécie de um arbusto aqui, e aqui a gente tem um homem em cima de um afloramento rochoso, né? Esse homem aqui. E aqui vocês podem observar que tem um afloramento rochoso aqui, ó. Tem uma protuberância de uma rocha, né? E a gente subentende que é um afloramento rochoso, né? Então esse foi mais um ponto de observação que nós fomos conduzidos por meio da expedição, da nossa visita técnica, de tentar localizar esse lugar, né? Aqui eu tentei puxar uma seta. E a gente, dentro do arco, da área militar do arco, a gente avista um afloramento rochoso, né? Ele não está com a inclinação da gravura original, mas como a gente pode, a técnica antiga, ela tenta representar de forma pegar o maior número de paisagens possível, mas a gente pode subentender que aquele afloramento rochoso ali, que Rugendas representou, ele está dentro da área militar do arco, né? Então a gente pode dizer, pode subentender ou interpretar ou levar para o estudo, né? Para a universidade, para tentar identificar que esse afloramento rochoso, hoje em dia, ele está dentro da área militar do arco, né? E ali a gente. É verdade. E tinha um cara em cima da pedra, sempre, é verdade. Sempre tem um cara que parece que o afloramento rochoso tem um magnetismo ali. Pois, o Luiz Edmundo estava em cima da pedra ali. Mas é algo interessante porque a gente tá percebendo que tem um roteiro feito por uma gravura de 1835 de Rugendas, que nos está conduzindo desde a base do Parque Estadual da Chacrinha até a subida do Arco do Leme, dentro da área militar do Arco, e a gente está conseguindo se encontrar dentro de uma gravura tão especial que é essa, né? Aqui a gente já estava adentrando aqui. Aqui a gente está tendo uma visão aqui do Parque Estadual da Chacrinha, que era provavelmente a depressão dentro da gravura ali. E dentro da área militar do Arco também a gente observou que algumas construções, principalmente
das muretas, né, com as muretas de base angulosas, né, provavelmente também fazia parte dessa antiga fortaleza da Vigia, né, onde ali, como nos explicou o Sr. Ibar, provavelmente ficaram ali os dragões de Minas, né, um grupo específico da área militar ali tinha sua base ali. Então tem uma história geológica, uma história cultural, né? E também uma questão da geodiversidade também de entender como que essas pedras foram parar ali para formar essa construção, né? E aqui dá nosso querido doutorando aí do professor Renato Ramos, né? Esqueci o nome dele. Luiz Sapienza. O Luiz Sapienza, ao longo da visita, ele conseguiu identificar também que existiam requisitos, né, de uma antiga mureta com fragmentos de rocha angulosos, que também poderiam estar associados à Fortaleza da Vigia, né? E isso já com construções modernas de concreto, ou seja, tem uma história cultural ali que ainda tem que ser catalogada e tem que ser entendida. Aqui já é lá em cima lá do arco, da área militar do arco, né, que a gente consegue ter algumas visadas, né? Aqui é a visada em cima do túnel, né? Onde a gente consegue ver Botafogo, né? Onde é a Baía de Guanabara, né? E falar também da Neuza, né? A Neuza, que a grande maioria das fotos foi dela também, que nos acompanhou também na visita ali. E ela é associada do parque, da associação ASCLA, né? A SACLA. A SACLA. Ixi, que agora não está indo mais não, Juliano. Mas aqui a gente vai ver algumas visadas que também pode ser um atrativo turístico também, que são os mirantes, né? Que tem lá justamente onde que também eles vigiavam ali Botafogo, a Baía de Guanabara e Copacabana, a visão que os vigias tinham ali, né? Aqui também, uma visada aqui também de vista para Copacabana, e aqui era outro caminho que pegava à direita. Sim, ele sobe até o Estreito de Humaitá. Sim. E porque ali, de cima do arco, da área militar do forte, ainda tem uma estrada que você... era realmente o melhor ponto de vigia ali de entrada da Baía de Guanabara. O Morro da Babilônia, né? Pode passar, Juliano, por favor. Que vai vir essa aí que é a grande foto. E aí a gente chega nesse momento aqui que a gente tenta entender já em profundidade, já na macro escala da pintura de Rugendas, né? A gente estava aqui com a pintura de Rugendas aqui, o que ele estava tentando representar, que ele estava tentando representar a praia de Copacabana, né? A região de Copacabana, ele representou aqui as Ilhas Cagarras, né? E a gente possibilitou ver possivelmente como o que Rugendas estava representando ali na sua gravura, e esse é um ponto exato que fica ali na área militar do arco, que a gente consegue reconhecer os condicionantes, as características da vista que Rugendas ali, 1835, estava representando. E é importante que ele estava representando uma paisagem de 1835 e essa é a paisagem de 2023, né? Ou seja, isso aí tem um valor para um turista, alguém que visualizou, tem um valor tremendo, né? Conseguir remeter aí a 200 anos de história, né? Uma preciosidade dessa. Isso tudo dentro desse roteiro.
E não satisfeitos, nós voltamos para o Parque Estadual da Chacrinha, só que agora a gente desceu ali, saímos da área militar, pegamos a ladeira do Leme a pé, e na ladeira do Leme tem uma entrada lateral do Parque Estadual da Chacrinha, que tem uma trilha, e ao longo dessa trilha nós descíamos e nós nos deparamos, o Ibarra nos mostrou, né, que existia já um sistema de defesa de encosta já da época colonial, né, chamado de socalcos, né, uma obra de engenharia ali da época colonial, né, mostrando como que o Rio de Janeiro, devido à sua geomorfologia climática, a sua condicionante de relevo, a sua condicionante geológica, sempre teve essas questões de movimento de massa, queda de blocos, e ali era uma obra portuguesa da época colonial, que era um sistema de contenção dentro do Parque Estadual da Chacrinha, né? Que a gente chama de defesa de encosta de socalco, né? E ali tinham algumas bocas de lobo que tinham umas drenagens ali. Então, isso você consegue observar também ao longo do roteiro. Isso aí está lá visível, tá preservado, né? E ali a gente fez umas fotos, alguns vídeos, analisou. E aí continuamos nossa descida até onde tinha a furna de abrigo dos Dragões de Minas Gerais, aí, onde possivelmente Tiradentes serviu também nesse grupo militar da época colonial, né? E ali a gente tem uma espécie de furna que eram buracos na rocha ali, naqueles blocos rochosos rolados, né? Que é onde que possivelmente os militares faziam alguma atividade militar de se esconder ou de se abrigar, né? E o interessante é que é formado por 3 megablocos, né, de dimensões decamétricas aí, que são blocos rolados que possivelmente estão associados àquelas fraturas na rocha que há um tempo atrás, que nós não sabemos muito bem, centenas ou milhares de anos, rolou e formou isso, e hoje estão paradas aí, né? Mas elas se fraturaram e elas faziam parte, possivelmente, do maciço do São João. E o que a gente pode levar a atenção também é que eu acho que existe uma questão de a gente olhar a estabilidade, principalmente ali desse bloco rochoso e do solo aqui, se esses blocos eles estão hoje em dia estáveis, se não estão estáveis, há algo que a gente tem que observar, que eles estão bem próximos a um talveg já, né? Então, isso é uma coisa que um condicionante geotécnico tem que ser analisado. E para fechar, isso aí já foi parte do meu relatório, né? Fiz lá um relatório, o professor pediu, eu falei, vou fazer um relatório, vou mandar para você. Aí eu fiz o relatório e coloquei algumas considerações finais. E como eu trabalho no Departamento de Recursos Minerais, né? Tive a honra de conhecer o projeto Caminho Geológico, que é, como o Ricardo Latigia, que é um projeto vanguarda no Brasil, né? Já tem mais de 20 anos, que é uma catalogação de pontos de interesse geológico para divulgação científica, para a sociedade se entender os processos geológicos, os processos naturais, se sentirem pertencente àquele lugar, né? No meu relatório, eu tentei traçar 7 pontos de interesse geológico ali que a gente pode considerar ao longo dessa visita técnica, né? E você vê como que é vanguarda. Eu estava lá em Salvador semana passada, e lá em Salvador teve uma palestra lá da Defesa Civil, que estava falando dos caminhos geológicos de Salvador. Você vê como que disseminou o conhecimento, né? E a importância desse projeto, a importância ali do Departamento de Recursos Minerais para ser um grande alavancador e vanguarda na popularização da ciência. Então, eu tentei traçar 7 pontos de interesse geológico que podem ser catalogados, estudados e divulgados para a população ao longo desse circuito, com base principalmente naqueles do Rugendas, né?
Avisada do Morro de São João, né, que tem todo o seu contexto aí da formação do paleocontinente Gondwana, rochas com mais de 550 milhões de anos, né, a questão dos blocos rolados, a questão dos detritos, né. Outro ponto de interesse geológico seria ali onde teve a área de deslizamento, a cicatriz de deslizamento, poderia ali colocar uma espécie de placa, uma espécie de toque para alertar a população que existe esse tipo de movimento, né? O registro da construção da casa do período colonial também, né? Com presença de rochas, argilas, conchas também, que é um ponto de interesse também geológico e cultural. A questão do próprio Arcos do Leme também é um ponto de interesse geológico, sob o ponto de vista da origem daquelas rochas, né? E ali a gente junta com a história da Baía de Guanabara, do ponto divisado onde possivelmente o Rugendo compôs a sua gravura, né? Aquele ponto divisado no final que eu mostrei ali, mostrando um afloramento, ali podia ser um ótimo ponto de interesse geológico, explicando a geomorfologia, as rochas, como que compõe aquela gravura. O antigo registro de deslizamento de terra com aquela construção do tempo ali, né? Tem uma espécie ali de placa ou um token que o cara, né, um frequentador ali possa colocar o celular e entender o que estrutura é aquela, né? E por fim, os 3 blocos decamétricos ali, onde formou aquela furnas ali dos Dragões da Independência também, que são rochas, né? Então, isso aí foi as considerações finais, né? Esse aqui é o grupo, nosso seleto grupo, que teve o prazer, né, de passar essa tarde conhecendo sobre o ponto de vista de rugendas, a biodiversidade, a geodiversidade. Vou passar mais um. Com a possível visada aí. E aqui os nossos agradecimentos finais ao CREA, ao Clube de Engenharia, CAERJ, o Centro Cultural da CAERJ, a Prefeitura Militar da Zona Sul, né? A gestão do Parque Estadual da Chacrinha, a Guarda Municipal também que nos acompanhou, e a Associação Socioambiental e Cultural do Lido e adjacências, a ASACLA. E essa aí foi a nossa foto final aí, todo mundo feliz e satisfeito aí com esse passeio. Isso aí, senhor. Obrigado aí. Opa, já temos perguntas. Quer você vem aqui? Bom, legal, parabéns aí o trabalho de vocês. Eu queria 3 observações. Primeiro, eu acho o seguinte, essa construção ali deve ter sido posterior às construções das fortalezas da entrada da Baía de Guanabara, porque provavelmente, se alguém quisesse ocupar, ia tentar primeiro a Baía de Guanabara. Quer dizer, era mesmo para. Acredito que aquela ali era um portão, era uma zona de proteção, depois, provavelmente, de algumas escaramuças que vieram por ali. Isso para reflexão. Como diz que o geólogo, aquela história. Se 2 geólogos concordam, tem grande chance de ambos estarem errados. Segundo ponto, curioso, mas que eu acho que precisa ser explorado pelos nossos amigos. Essas construções no alto de colinas, que não é só essa. Em Niterói tem 2. Lembra? Uma é lá no Parque da Cidade e o outro naquela pedreira quando você está indo para Jurujuba. Então, provavelmente aquilo ali foi algum nível de ocupação de isolados, ricos, talvez para enfrentar por conta da hostilidade de tribos, alguma coisa que merece ser pensada e que a gente até hoje não entendeu, né? E, por fim, a velha história. Para onde ia, que você viu um rumo em direção ao Morro da Babilônia daquela construção da ponte. Da onde vinha o outro lado? Sabe, Renato? Vocês sabem? Porque aquilo não era só uma muralha de proteção, também era uma rua. Perfeito, Latijê. Você vê que são questões, né, que enriquecem ainda mais aí
o trajeto, né? Futuras pesquisas, né? Justamente, futuras pesquisas. Agora, o professor geólogo Renato Ramos aí do Museu Nacional da FRJ. Gabriel, parabéns aí pela palestra, né? Foi muito bacana, muito didática, muito animada, foi bacana. Parece que a gente estava lá, né? Que bom. Esses portões, né? Por exemplo, essa muralha da ladeira do Leme, assim como do Maitá, né? Que na época, no século XVIII, era meramente um arrabalde da cidade, não tinha praticamente nada de ocupação. Isso é um medo atrasado das autoridades portuguesas coloniais por conta da invasão francesa de 1710 e 1711. A primeira invasão francesa do René Duclerc, meu xará, René em francês é Renato, o René, em vez de entrar pela Baía de Guanabara dentro, ele teve a brilhante ideia de ir para a Zona Oeste, para fazer uma invasão por terra. E aquela região era um charco. Então os caras chegaram ali próximo ao Rio de Janeiro, no centro da cidade, no bagaço, e foram debelados, foram presos. O René Duclerc morreu na prisão aqui, né? Então, e aí no ano seguinte, o Duguay-Trouin, né? Ele tomou a cidade, entrou pela Baía de Guanabara em setembro, numa manhã nevoada, com 14 navios, e tomou a cidade. A cidade ficou na mão dele por 3 meses, se não me engano. Né? Então, isso em 1711. Essas fortalezas são já do final do século XVIII, 1780 e pouco, 70 e pouco, 80 e pouco, na época do Lavradio. Ou seja, demorou 6 ou 7 décadas para o governo colonial português fazer um sistema de defesa decente da cidade, mesmo depois da cidade ter tomada. E isso tem a ver com o quê? Com engenharia e com verba, né? A gente está vivendo aí a questão do PAC, né? Do Rio de Janeiro. Faltou um PAC naquela época, demorou 60 anos para eles terem dinheiro para fazer um sistema de defesa decente. E pelo visto, o que levou os portugueses, no final do século XVIII, empreenderem um sistema de defesa razoável foi o medo dos espanhóis, não mais dos franceses. Né? Então, essa é uma coisa muito bacana que está marcada. E a gente pensa o seguinte, a gente teve outro dia, eu, Latiger e Bá, no Forte São José, que fica ali do lado do Forte São João. O Forte São José fica de frente para o Forte Santa Cruz, né, para a Fortaleza de Santa Cruz, na Barra da Baía de Guanabara, que também é outra visita, é outro patrimônio espetacular. Né? É de uma arquitetura, um forte já do século XIX, da época do Dom Pedro II, mas é um espetáculo em termos de arquitetura e de geodiversidade. Né? Um forte de madeira, né? E ali por cima do Morro Cara de Cão, você tinha várias baterias. E o Rio de Janeiro, acho que enquanto talvez eles não tivessem feito esse reforço de alvenaria das fortalezas, a muralha da ladeira do Leme, no Maitá, em Niterói, deviam ter muitas espécies de baterias de madeira e pedra de mão que não tem registros. Provavelmente estão no meio da floresta hoje, ou então já foram destruídas pela ocupação urbana. Né? Isso mereceria uma arqueologia um pouco mais ousada, né? Para tentar descobrir esses testemunhos aí das primeiras obras de engenharia do Rio de Janeiro. Né? Mas muito bacana. A gente foi lá, não parece que não tem muito interesse. O próprio capitão lá, ele falou o seguinte: as coisas dentro do Exército não tem muita continuidade, porque eles prezam muito o cara não ficar muito tempo no mesmo lugar. Então, o cara fica 2 anos ali no Forte São João, daqui a 2 anos ele está em Rondônia, daqui a 2 anos ele está no Nordeste, então eles não se assentam, né? Então, não parece que não há uma continuidade. Mas o rapazinho, o soldado, né, o praça que nos levou lá, muito interessado, o cara tem a sede de conhecimento, né? E uma das primeiras coisas que a gente cancelou, num jargão bem atual, foi aquela ideia de que as pedras do Forte São José vieram de Portugal. Não vieram de Portugal, porque não tinha o menor sentido você botar navios com toneladas de pedra, não bota tonelada nisso, né? Mesmo servindo de lastro, era uma frota, né? Então não tem o menor sentido, aquelas pedras vieram do lado ali do Pão de Açúcar, né? Foram lavradas naquelas proximidades.
né? Não fizeram aquela maluquice de Stonehenge, que os caras andaram 8 quilômetros, 10 quilômetros carregando aqueles matacões, né? Elas foram lavradas ali, os caras não eram otários. Era muito mais fácil você trazer o canteiro de Portugal, o canteiro, né? O cara que lavrava rocha, o engenheiro, do que trazer rocha de Portugal. Agora, nós temos um patrimônio, o Ricardo Latia falou, muito interessante das pedras, a pedra de Liós, né, com vários tipos aqui no Rio de Janeiro, que esses sim vieram de lastro de navio. E essas pedras hoje decoram a maior parte das igrejas, monumentos e tal. E a professora Kátia, inclusive, tem alunas estudando isso em Portugal, né, para esse patrimônio importante aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, o marco de fundação da cidade, que está no Forte São João, é de Liós, que é um dos objetos mais antigos, né, do Rio de Janeiro em termos coloniais. Opa, por favor, Silmar. Você vê como que a história é tão rica, né? Você vê, o professor Renato, ele conseguiu, né, fazer uma observação. Então, 7 décadas, né? Então, dentro de 7 décadas já tem uma construção relacionada à outra. Você vê como que é rico, né, essa história arquitetônica, né? Como que tem que ser explorada mesmo. Por favor, Silmar. Então, aí tem uma questão, uma composição. Eu queria ressaltar a história de quem construiu, né? Quem construiu aquilo ali foram aqueles negros de ganho que se transformaram depois em futuros operários, né? Agora, por que ali, né? A gente tem que compreender, na história do Brasil, que ali, o Rio de Janeiro, era a pontinha de uma agulha que existia, que era Brasil. No começo, era o Tratado de Tordesilhas. Então, aqui, se a gente pegar o Tratado de Tordesilhas, a gente vê o Rio de Janeiro como uma posição estratégica, né? Por onde saiu o quê? As riquezas de onde não era Brasil naquela época, que era Minas Gerais. Entendeu? Então, era necessário construir um sistema de defesa. Foram 2 invasões francesas, o Renato falou, né? E futuras invasões espanholas que já estavam, quer dizer, a Espanha já tinha descoberto as riquezas lá do Peru, enfim, né? E isso saía por aqui. Eles vinham, eram inimigos, mas existia um tratado, né? Porque existia uma doença que matava os marinheiros, que era o escorbuto, né? Então, apesar disso, havia um tratado chamado Tratado de Aguada, direito de Aguada, que era o direito das pessoas trocarem alimentos, né? Embora sejam tropas inimigas, isso os 2 conquistadores tinham que entrar num acordo, senão morria todo mundo. Então, esse direito de aguarda permitia que as pessoas atracassem em determinados locais e um dos locais, por exemplo, que eu vi é na Ilha Bela, num local chamado Praia dos Castelhanos. O outro local de aguarda é na Ilha Grande, num local chamado Ponta dos Castelhanos. Tá? E ele não podia entrar na Baía de Guanabara, porque tinha aquele sistema de defesa. De cima, lá do morro da Babilônia, a gente avista a Baía de Guanabara toda, o litoral, e na subida, naquele caminho que você mostrou, se vê também o Estreito do Maitá, onde havia um outro sistema de defesa, né? Uma outra construção do sistema de defesa. Então, isso aí compunha. Hoje, até o Rio Sul interfere bastante nessa paisagem do Estreito do Maitá, mas ainda se vê o Estreito do Maitá, lá da subida do Morro da Babilônia, naquele caminho que você mostrou. Então, a gente tem que ver o seguinte, essa questão onde eles faziam isso lá em Copacabana. Tem uma praia que quase ninguém conhece, tá? Que é a Praia do Anel. A Praia do Anel é por trás do Morro do Leme. Tá? Tem um morro que se chama Morro do Leme e o outro do lado é o Morro do Urubu.
Para se acessar a Praia do Anel, a gente tem que entrar por onde? Pela área militar. Tá? Então, muito provavelmente, esses espanhóis só podiam atracar na Praia do Anel, que tem esse nome porque, se eu olhar lá, tem construções. E provavelmente deveria ter um anel para atracar os navios. Né? Essas fotografias da Praia do Anel, a gente vê algumas fotos dela no Google. Né? Mas essa questão desse percurso, e principalmente com essa história dessa construção, da origem do Parque Estadual da Chacrinha, tem esse nome de Parque Estadual da Chacrinha, dessa história, uma coisa que falta aí no teu coisa é um 8º ponto, que é o Socalcos, que você não esqueceu ainda de colocar na teu... Não, tem 7. Né? Então, essa questão, essa composição, dá um valor histórico a essa construção, a preservação e um turismo consciente, que é diferente da paisagem bonita, né? Que bonita a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar está ali. Não é isso. O Pão de Açúcar está inserido num ciclo histórico que começa do Humaitá até Niterói. Tudo isso era um sistema de defesa. Lá de cima se observava o litoral. Era isso. De cima do Morro da Babilônia, passando por dentro da Fortaleza da Vigia, passando por cima pela Fortaleza da Vigia, se observa o litoral da Baía de Guanabara. Lá de Niterói se observa também o litoral. E os vigilantes, eles tinham lunetas para poder se observar um ou outro. Né? Infelizmente, um dos pontos de comunicação foi destruído, que é o Morro do Castelo. Tá? Então, essa história toda, eu acho que ela compõe a história do Brasil, a história do povo brasileiro. Isso não pode ser esquecido. É isso. O Ibar, você pode Obrigado, aceitar Ibar. Opa, tem... Opa, por favor, é o César Drucker. uma observação. O que você quer falar? Eu acho que ele quer fazer uma observação, né, César? Pode ir. Sim, Fica à é vontade. verdade. É uma observação histórica dentro da linha do Renato Ramos, é que nós não valorizamos a grande capacidade dos canteiros. Canteiros são os mestres portugueses no trabalho com a rocha. Eles eram muito competentes. E todos esses fortes e fortalezas que estão construídos na costa do Brasil mostram isso. Você tem, não somente aqui no Rio, as fortalezas de São João, São José e Santa Cruz e várias outras, Caraguatá, mas você vai na Bahia, tem um forte famoso, local de turismo, você vai no Rio Grande do Norte, tem outra fortaleza, vai na ilha de Itamaracá, tem outro forte. E na Europa, esses pontos fortificados são muito valorizados e visitados. Aqui não tanto. Mas é importante salientar essa capacidade de construção em pedra dos portugueses, porque ela é um dos componentes da unidade brasileira. Nós temos uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é um país só, e, em parte, se deve a essa capacidade técnica da construção de fortificações. Você vê que a colonização espanhola na América do Sul e do Centro redundou em 11 países diferentes, e a colonização portuguesa em um só. Então, essa capacidade deles do manejo, do trato e da construção com a pedra é uma parte da constituição do passado brasileiro. Isso nem sempre é observado, mas a gente deveria homenagear esses nossos antepassados pela sua capacidade técnica. É isso. Certo. Muito obrigado, César Drucker. Muito obrigado pela observação. E eu acho que é isso, né? Essa história, você vê como que ela passa pela rocha, né? O César deixou claro aí que a história
a questão de lapidar ali, trabalhar a rocha dos portugueses, né? Por favor, Renato. Deixa eu complementar uma coisa que o César falou. Eu gosto muito de castelo. As poucas vezes que eu fui à Europa, eu gostava muito de parar aí para ver castelo. E gosto muito de forte também. Eu vou citar, César, 3 exemplos de fortaleza aqui no Brasil. O Forte de Macapá. O Forte de Macapá, que talvez seja o maior forte, acho que é o mais impressionante que eu conheço em termos de arquitetura, em termos de engenharia militar, é uma coisa impressionante. Assim, a única coisa assim, notável em termos históricos que tem em Macapá é o forte, que é, para mim, acho que o mais notável forte brasileiro. O Forte de Macapá ele é feito de laterita, de um arenito ferruginizado, que era o único material duro que eles tinham ali na região. Né? Não tinha nada mais perto com dureza para você fazer pedra de cantaria. O outro forte, e eu vou dizer, agora eu vou botar mais 2, o Forte dos Reis Magos, em Natal, e o Forte da Barra, em Salvador. Às vezes que eu fui lá, eu dei a volta por baixo dos fortes, e esses 2 fortes são feitos de beach rocks, arenitos de praia. São arenitos cimentados por carbonato de cálcio com conchinhas, que era o material que eles tinham à mão ali do lado deles. Né? E os fortes do Rio de Janeiro, que são fortes feitos com o que eles tinham à mão, que são gneiss. Ou seja, olha só a capacidade desses canteiros lusitanos deles lidarem com diferentes tipos de rocha que eles encontravam aqui. E era o que tinha disponível. Eles talvez não tivessem acostumados de trabalhar com aquele tipo de rocha laterítico lá do Macapá, tivessem mais acostumados a trabalhar com rochas mais duras em Portugal, mas se adaptavam perfeitamente pela capacidade que eles tinham de trabalhar com a rocha, seja ela qual fosse. É verdade, perfeitamente. Sendo que o Forte do Macapá era uma resistência à entrada pelo interior do Brasil, né? E ele foi uma defesa da penetração dos castelhanos pelo interior do país. Era a fortaleza ali na beira do rio que impedia a entrada, o adentramento por canoas. Ele teve uma importância militar muito grande. Nós não damos muito valor a essas construções de pedra, mas elas têm muito valor, sim. E mais, eu já não vou entrar em detalhe, mas se você examinar a planta interna dos fortes, o que eles têm dentro de características, onde estava o paiol de munição, onde estava o poço d'água, onde estavam os alojamentos, é uma história, é uma observação muito interessante. Assim como nós hoje temos as divisões das nossas habitações, né, em sala, quarto, cozinha e banheiro, a arquitetura interna daqueles fortes era muito interessante, lógica, racional. Dá gosto de ver como há tanto tempo atrás o padrão de projeto e construção militar eram muito bons. Certo. Por favor, Silbar. Bom, eu acho que nós estamos chegando ao final, né? Mas eu queria, antes de mais nada, fazer novamente um apelo, tá? Que é o seguinte: existe a história oral de que Tiradentes, que foi militar do Dragões de Minas, ele serviu na Fortaleza da Vigia, né? Existem menções, inclusive, não só dos militares que falaram comigo, mas também de outras citações. André Mansur, que é um escritor, ele também escreve sobre a história do Rio de Janeiro, ele se refere a isso no livro dele, Tiradentes Carioca. E Tiradentes, ele, logicamente, trabalhava com os dentes, né? Dentes das pessoas. E aquela área ali, como eu falei, era uma área de atracação de navios de pessoas que poderiam ter sofrido escorbuto. Isso coincide muito, porque o escorbuto afeta o quê? Os dentes, né? Que as pessoas não conseguem comer por causa do escorbuto. Então, em que ano?
Nós fizemos um pedido à prefeitura, levamos isso através do presidente da Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores, na época, o vereador Raimon, né, que foi eleito deputado federal, né, mas passou isso para o presidente da Comissão de Cultura atual da Câmara de Vereadores, que é um pedido para a instalação de uma placa em homenagem a Tiradentes, né, dentro do Parque Estadual da Chacrinha, porque existe aquela história oral também de que aqueles blocos rochosos lá que chama-se Gruta de Tiradentes, era passagem oral de quem morava ali, né? Muito bem, e inclusive se refere a isso no plano de manejo do Parque Estadual da Chacrinha, que existe até hoje esse plano de manejo, tem que ser atualizado. Então, nós fizemos esse pedido na época em que o Brasil comemorava 3 eventos. Primeiro, era 200 anos da independência do Brasil. Tá? Então, logicamente, Tiradentes está inserido nessa história por ele ter querido valorizar os nossos recursos naturais não renováveis e renováveis também. Também, 130 anos do sacrifício de Tiradentes. O que eu falei? Desculpa, 130 anos, desculpa, obrigado pela correção. 130 anos. Porra, outra vez, 230 anos do sacrifício de Tiradentes. Desculpa aí novamente o erro aritmético. Bom, e também a questão na época, o prefeito fazer uma coisa dessa, a gente fazer, não podemos colocar a placa lá. Então, nós fazemos o apelo a que se possa fazer essa placa lá, instalar essa placa em homenagem a Tiradentes. Não é uma coisa que é um apelo meu. Eu acho que isso aí é uma questão da gente recuperar a história desse homem que se sacrificou pela independência do Brasil. E tem mais uma coisa. Também, na época, era para ter havido aqui no Brasil a Rio+30, que defendia os nossos recursos naturais renováveis também. E, na época, a presidência da República não quis fazer no Brasil a Rio+30, porque foi em 1992, em 2002, em 2012 e em 2022. Tá? Então, era para ser comemorada a Rio+30 aqui no Brasil. E não foi comemorada. Né? A gente não procurou e acabou não havendo aqui no Brasil a Rio+30. Então, é essa questão que eu acho que é importante a gente recuperar, essa questão da nossa história, do nosso valor, tanto do técnico, né, da engenharia, da arquitetura, mas também da mão de obra. Tá? É isso que eu queria falar. Muito obrigado a todas e todos. Então, dando encerramento aqui, queria agradecer ao seu Ibá pela oportunidade aí de poder explanar esse dia dessa visita técnica. Acho que já foram lançadas algumas pedras, mas hoje nós lançamos mais uma pedra de fundamento para que essa história possa ser resgatada e reerguida e ser contada aí para a nossa geração e as futuras gerações, né? Que isso também é desenvolvimento sustentável, né? Manter a nossa história na nossa mente. Então, obrigado para quem, os nossos ouvintes da internet que acompanhou até agora, muito obrigado. E obrigado também para os futuros que vão ver esse vídeo também. Queria agradecer ao Clube de Engenharia pelo espaço. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Parabéns aí. Tudo de bom. Valeu, Marco. Uma boa noite a César, todos. valeu, Merim, Neuza, Marcelo, Jorge. Boa noite. Boa Boa noite aí. noite.
Eu queria agradecer, antes de mais nada, o trabalho incansável da Juliana. Uma salva de palmas para ela, pessoal. Vocês daí da internet. Obrigado, Juliana. Vem cá, Juliana.